Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, eu fiquei na dúvida se eu gravava esse vídeo ou não. Tá terminando o jogo do Palmeiras aqui, ainda não acabou. Tô olhando aqui, ó. Tá terminando o jogo do Palmeiras. Eu fiquei na dúvida se eu gravava esse vídeo ou não, porque agora é muito tarde da noite. A galera vai assistir live, vai assistir coletiva, enfim. Mas, toca o barco. Bora, bora. Vamos falar, vamos repercutir. Vamos aproveitar que o sangue tá quente agora e vamos trocar ideia. Mano, que rodada foi essa? Que rodada foi essa? O vídeo que eu gravei hoje na hora do almoço, eu falei pra vocês que foi um vídeo muito divertido. Só que essa rodada, ela ficou ainda melhor. Ainda melhor porque o Vitória, que estava na zona de rebaixamento, deu um amasso no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro levou um vareio do Vitória. E o Vitória sai da zona de rebaixamento, mandou 4 gols em cima do Atlético Mineiro. Quando eu vi o Vitória ganhando, porque quando eu vi tava 4-1, eu peguei e falei assim, caramba, 4-1 pro Vitória. E aí eu comecei a me questionar, né? Eu falei assim, será que na segunda-feira foi o Palmeiras que jogou bem? Ou será que o Atlético Mineiro já tá entrando no modo amarelão? Já tá entrando no modo Hulk, né? No modo Hulk. Porque sempre assim, Atlético Mineiro, nossa. Eu lembro quando o pessoal falava o PSG das Américas. E de fato foi, né? Contratou, gastou e não ganhou nada. Então o Atlético Mineiro entrando no modo amarelão e tirando o Vitória da zona de rebaixamento e o Vitória levando o Vasco agora para a zona de rebaixamento. Então a zona de rebaixamento tá o seguinte, 17º é o Vasco, 18º o Corinthians, 19º o Grêmio e 20º é o Fluminense. Essa rodada tinha tudo para ser ainda mais perfeita para nós torcedores palmeirenses. Se não fosse o Flamengo ter colocado a água no nosso chope. Flamengo jogou água no chope. Porque assim, quando eu vi que o Flamengo estava empatando com o Bahia, eu assisti quase todo o jogo. Só que aí no finalzinho começou o jogo do Palmeiras. Então eu fui assistir o jogo do Palmeiras. Né? Tava terminando o jogo do Flamengo, eu fui assistir o jogo do Palmeiras. E aí, tava 1-1, tudo empatado. Eu falei assim, eu acho que não sai mais gol disso aqui não. Nem para um lado, nem para o outro. Empate, ok. Bom resultado para nós palmeirenses. Aí eu comecei a assistir o jogo do Palmeiras. Dali a pouco apareceu a bolinha. Aí eu falei assim, e eu sabia que o único jogo que estava acontecendo ainda era do Flamengo e do Bahia. E aí, meus amigos, foi o gol do Flamengo. O cara anunciou o 2-1 no Flamengo mais uma vez no último minuto. Me parece muito aquele Corinthians de 2012 que foi campeão mundial. Cara, quando você achava, agora o Corinthians empata, né? Agora e tal. Chegava no finalzinho, mano, os caras arrancavam um gol. Isso é uma característica também das equipes do Tite. São equipes, que são fortes mentalmente, sabe? Os caras são aguerridos, os caras vão atrás, vão até o último minuto. E querendo ou não, o Flamengo tá se saindo muito bem, cara. E insistir até o limite do jogo. Afinal, o jogo só termina na hora que o juiz apita, né? Então o Flamengo tem se saído muito bem nesses finais de partida, tem encontrado força de vontade, tem colocado o aspecto físico literalmente para jogo e tem conseguido resultados extremamente importantes, até porque o time se encontra desfalcado. Tem os jogadores que estão ali na Copa América, tem os jogadores também que acabaram se lesionando, enfim. Uma série de coisas. E o jogo do Palmeiras tá acabando aqui, ó. O Palmeiras tá tomando um sufoco do Red Bull Bragantino. Termina esse jogo logo, cacete. 5 minutos de acréscimo, acho que acabou o jogo, hein, aqui. Acabou o jogo aqui. Palmeiras 2-1. Então é isso, pessoal. Agora se confirmou mesmo, ó. Com isso, o Palmeiras não fica em segundo lugar. O Palmeiras precisava da vitória. Precisava da vitória para ficar em primeiro lugar. Palmeiras fica em terceiro lugar, junto ali. Flamengo 21 pontos, Botafogo 20 pontos, Palmeiras 20 pontos e depois vem Atlético Paranaense 18 pontos,
Bahia 18 pontos, Cruzeiro 17 pontos. Todo mundo muito junto, né? Todo mundo muito junto. Cara, falar um pouquinho sobre os jogos. Eu assisti os dois jogos, tá? Tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. O jogo do Flamengo foi um jogo muito divertido de assistir. Foi um jogo muito legal. O primeiro tempo muito propositivo da parte do Bahia. Muito propositivo. E o segundo tempo, o Flamengo retomando o controle. Realmente, no segundo tempo, o Flamengo corrigiu as marcações que estavam espaçadas no primeiro tempo e acabava deixando o setor intermediário do Bahia muito livre. Aí o Flamengo acaba corrigindo seus posicionamentos, né? E encontra ali um time que consegue pressionar mais as linhas defensivas do Bahia. E aí também corrige a sua marcação, né? Formando as linhas defensivas, as suas próprias linhas defensivas, corrigindo também a marcação, não deixando com que o Bahia chegue com tanta profundidade. Porque no primeiro tempo o Bahia chegava com muita profundidade no gol do Flamengo. Os jogadores, sabe, as linhas do Flamengo iam se recuando e deixava com que o Bahia tivesse oportunidades. No fim, o primeiro gol foi uma bela jogada lá teve participação do Lohan, depois teve participação do Pedro. Pedro deu uma assistência magnífica pro Gerson chegar de primeiro e fazer um belo gol. Então, um belo gol mesmo. E aí o gol de empate do Bahia foi realmente numa sobra ali, onde o cara ele acaba se antecipando em relação à linha defensiva, sai cara a cara ali com o Rossi. Algumas pessoas falaram que foi falha do Rossi, que o Rossi poderia ter fechado os espaços, né, ter fechado a área, o campo de visão do jogador, mas o jogador ele meio que joga por cima, assim, uma cobertura ali e consegue fazer o gol. Não sei se aquela bola... É difícil, cara. Difícil aquele lance, porque o lance acontece muito rápido. Realmente pega o sistema do Flamengo muito despreparado. Um lance muito semelhante ao gol que o Rony fez. O segundo gol que o Rony fez no jogo do Palmeiras e Bragantino, porque estava empatado, aí o Rony foi lá e desempatou. Foi mais ou menos aquele estilo também. O Rony sai à frente da linha de marcação, da linha defensiva do Red Bull Bragantino, se projeta à frente e faz o seu gol. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, o Rony perdeu muito, mas muito gol hoje. Muito, mas muito gol. E tem uma coisa que eu noto de diferença técnica entre equipes que têm jogadores tecnicamente melhores e jogadores esforçados. Vou dar um exemplo. O Bahia. O Bahia criou várias oportunidades, não várias assim, mas algumas oportunidades de gol no primeiro tempo contra o Flamengo. Só que não conseguiu ser efetivo. Porque muitas vezes a finalização ela saía completamente fora. Completamente fora. O Flamengo, bastou uma chegada mais incisiva, o Flamengo já fez o gol. Por quê? Porque tecnicamente os jogadores do Flamengo, eles têm um poder de conversão maior. Eles têm um poder, uma habilidade de finalização melhor. Então o Flamengo, com menos oportunidades, consegue ser mais efetivo. O Bahia, no primeiro tempo, teve até mais oportunidades, mas não foi tão efetivo. E lá no jogo do Palmeiras, o Red Bull Bragantino, com oportunidades, não conseguiu ser efetivo também. Por quê? Porque tecnicamente os jogadores acabam sendo mais limitados. Talvez limitados é uma palavra chata de usar, chamar o cara de limitado, mas vocês entenderam o que eu tava querendo dizer. E o Rony, cara, ele é basicamente um jogador esforçado, só que falta pra ele a finalização. Cara, se o Rony fizesse todas as oportunidades que ele teve hoje, pô, o Palmeiras era pra ter conseguido um placar muito mais elástico. Porque realmente o Palmeiras fica atrás do Botafogo em critérios aí de desempate. Se o Palmeiras fizesse um gol a mais, ficaríamos em segundo colocado. Ah, Neto, mas calma, isso daí, 10ª rodada. É 10ª rodada, gente. Só que em uma última rodada da competição, o saldo de gols define campeão. Parece besta a gente pensar nisso, mas define campeão. Então, na minha opinião, é uma partida excelente do Estevão, uma partida excelente do Veiga, mas realmente o Rony perdendo muitos e muitos gols aí. Tá bom? Mas amanhã a gente bate um papo sobre isso novamente. Tamo junto, valeu, falou, até mais.